Pronto, tá gravando. Vamos começar. Então, eu fiquei sabendo que na última aula vocês conversaram um pouquinho sobre a questão do Paulo Freire também, né? Não foi Na isso? aula de história. Na aula de história, né? Vocês viram um pouquinho sobre a pedagogia do oprimido, não foi isso? Foi. E sobre nossa última aula, pessoal? Ficou alguma questão? Como é que vocês ficaram? Como é que vocês passaram depois daquela última aula? Bem, tranquilo. Como é que foi? Vocês tiveram alguma questão? Alguma questão que vocês queiram discutir? Algum Não, incômodo? a Vitória puxou mais um pouco sobre o assunto, depois Uhum, deu um trabalho pra gente fazer lá, 2 perguntas, e aí a gente respondeu. Bom, pelo menos eu respondi, né? entendi. Então vocês conseguiram fazer direitinho, não ficou nenhuma dúvida, né? Não. Então, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade. A gente vai continuar falando sobre a questão da opressão, né? Eu preparei um pequeno vídeo para a gente ver que trata sobre a questão da opressão. E é um vídeo muito interessante, assim, que ele tem muita coisa pra gente absorver, né? Ele é um vídeo muito denso, vocês têm que assistir, assim, preparados. Mas antes disso, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a obra do Paulo Freire. Vou aqui compartilhar a tela para vocês, assim que eu aprender como é que compartilha nesse visual novo do Google Meet. Eu acho que é só as chamadas nossas, né? De reunião salva, assim, que mudaram, gente. Porque hoje a gente fez 2 reuniões e ela tava naquele formato normal do Meet, sabe? Isso que eu achei, assim, diferente. Olha só, então hoje a gente vai dar continuidade ao projeto Paulo Freire. Né? Ele tá aqui, ó, ele era assim, para quem nunca viu a cara dele, mas acho que provavelmente vocês já viram algumas vezes, né? Então, Paulo Freire pessoal Paulo Freire. Nossa, Nunca vi ele, não. você nunca viu ele? Não. Então ele é Ouvi esse, falar, nem nunca vi. Tô sabendo agora. ele é esse senhorzinho aqui, ó. Não, professora, primeira vez. Primeira vez que vocês estão conhecendo Paulo Freire? Então conheçam. Primeira vez. É, Por exemplo, eu sim, né? Primeira vez. ele é esse aqui, ó. É esse senhorzinho aqui. Vocês estão vendo? Sim. Eu vi também assim porque eu pesquisei na internet. Pois é, então agora vocês estão conhecendo oficialmente. Esse aqui é o Porque nós somos famoso. novinhas, professor. Eu sei, eu sei. Todo mundo aqui na flor da idade. Eu também tô assim. Então ele é esse aqui, ó, esse senhorzinho muito simpático, muito inteligente, né? Que contribuiu demais para a educação no Brasil e no mundo, né? Paulo Freire, pessoal, a teoria da educação dele é uma coisa que, assim, roda o mundo, né? É uma coisa que é debatida em universidades de educação pelo mundo inteiro. Ele é uma figura importantíssima, né? E as contribuições dele, elas duram, cada ano que passa, parece que elas vão ficando mais concretas pra gente, né? Parece que elas vão ficando mais claras. Ele a orientação dele é a orientação que eu gosto de seguir, né? Que eu gosto de pensar nas minhas aulas pensando nele, pensando nos escritos dele, né? Então, assim, é nele que eu tento basear o que eu trago aqui pra vocês. A obra, né, mais famosa dele é A Pedagogia do Oprimido. Eu tenho exatamente o livro nessa capa aqui, mas existem várias edições, né? Existem outras edições. O livro foi publicado originalmente em 1972. Né? Então o que estava acontecendo, pessoal, no Brasil dessa época, em 1972? Qual era o contexto? 72? 72. Eu tinha um ano de 1972. idade, professor. Mas e as aulas de história? Nunca te falaram sobre 1972, não? Eu não tinha nem nascido ainda. Uai, Eu também não tinha nascido também não, professor. mas e as aulas de história, pessoal? Vocês não estão lembrando, não? Nunca ouvi falar sobre isso, Nas não. minhas aulas de história, eu nunca ouvi falar de Paulo Freire, não, professor. Também Não? não. Mas Só Não. e no Homo ano? sapiens, que é as coisas que eu lembro. Mas e no ano de 1932? Como é que estava o Brasil em 1932? O que estava acontecendo aqui?
a ditadura militar, exatamente. Era ela que estava, né, perseguindo, matando, né? E Paulo Freire, pessoal, ele tem uma proposta, né, que ela é muito transgressora, né? Ela é muito afrontosa, ela é muito perigosa para esse sistema do jeito que a gente vive, né? Porque ele vem com uma proposta de uma educação libertadora, né? Então ele acredita que a gente debatendo nossos problemas, né, nossas questões de país subjugado, colonizado, né? Ele acredita que debatendo essas questões, esse é o verdadeiro papel da educação, essa é a verdadeira proposta da educação. É trazer esse olhar crítico, né? Então, através da educação, a gente vai se libertar, a gente vai pensar, a gente vai criticar, a gente vai chegar, né, a novos rumos, a gente vai repensar nossos rumos, a gente vai organizar uma trajetória, né? Então ele tem essa proposta que ela batia de frente com o governo militar que estava aqui, né, com a ditadura militar. E ele era muito mal visto, né? Tanto que a obra dele não era explorada, né? Não era abordada igual é hoje em dia. Era uma forma completamente diferente. A minha mãe, ela é professora também. E o jeito que ela viu Paulo Freire é completamente diferente do jeito que eu enxergo Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele acreditava que todas as pessoas tinham direito à educação de qualidade, né? Mas não parava por aí. Essa educação, além de ter qualidade, ela deveria ser libertadora, né? Ela devia batalhar contra as opressões, ela devia lutar por um mundo justo, por um mundo mais igual, né? Isso é completamente diferente do que minha mãe absorveu sobre Paulo Freire lá atrás, quando ela estava estudando, né? Quando ela fez licenciatura. Então a gente já tem um novo enfoque, um novo olhar para essa questão da contribuição de Paulo Freire para a nossa educação, né? Então o livro foi uma controvérsia muito grande aqui no Brasil, né? Não era explorado do jeito que se deveria ser, né? E ele se torna muito atual, né? Ele volta cada vez mais para o nosso contato porque ele vai avançando cada vez mais em alguns debates que são extremamente atuais, né? A questão das opressões, ela nunca esteve tão em alta, igual ela está hoje em dia, e nosso debate, né, ele é muito mais crescente assim nesse sentido. A gente tem muito mais a falar sobre a opressão do que era permitido falar nessa época. Então, Paulo Freire só cresceu, pessoal. Ele só ganhou espaço cada vez mais. E essa nova proposta dele totalmente voltada para a educação, com ações afirmativas, né, com propostas claras. E é nessa nova cara da educação que Paulo Freire quer trazer, né? Então ele vai falar do lugar do oprimido, né? Boa noite. Ele vai falar desse novo lugar do oprimido, né? Dessa nova competência que a gente tem que ter para lidar com as opressões. Vocês ouviram falar o que na aula de história, pessoal, sobre esse livro? O que vocês trabalharam? Ah, ela fez as mesmas perguntas, quase que as mesmas perguntas que você fez. Sobre quando a gente é oprimido, quando a gente é opressor, né? Se a gente já sofreu opressão, se a gente já foi opressor alguma vez. Uhum. É muito interessante. Inclusive, o dever de casa que ela deixou foi essas duas perguntas. Foi, né? Então, pessoal, essa é a proposta de Paulo Freire, a gente trabalhar a partir disso, né? Ela falou também sobre como ele montou, né, um plano de aula para ensinar os idosos, Uhum. idosos não, né? Nós, mais experientes. Ele fez uma proposta de alfa. Eu tinha esquecido dessa parte aí, foi mesmo. Ele fez uma proposta de alfabetização. Isso. Pra gente colocar no meio dos meninos, né? É completamente diferente. Aí o que aquele professor estava dando a palestra ao seminário que eu fiz atrás foi essa colocação aí, né? A forma que ele montou para poder estar ensinando e como foi melhor, né? E como todo mundo, mesmo a gente
não teve oportunidade, né, antes, a gente pode estar alcançando agora com qualidade, sem ter que ser igualzinho dos meninos, né? É completamente diferente, né? Porque são públicos bem diferentes. O jeito que a gente conversa com vocês é diferente, né? Tem uma série de mudanças aí com relação à alfabetização de crianças aí, né? Pessoal mais jovem, assim. É uma outra proposta. E então... Se a gente estivesse lá com os meninos também, a gente ia ficar sofrendo bullying. E é interessante... Pode falar. Antigamente tinha, era o Mobral, né? Que era... Eles falavam Mobral, não, porque eu tinha uma irmã, a minha irmã dava aula para idosos, né? Aí, algumas vezes eu fui com ela, eu tive a oportunidade de ver, era B com A, era C com A, esses negócios assim que eles aprendiam, textinho assim, de criança mesmo, para poder assim, ter uma noção, para poder afinar alguma coisa assim. Era só isso. Não passava disso. A proposta de Paulo Freire é pegar as palavras geradoras, né? Então você pega palavras que você tem em contato, né? Que os seus educandos eles têm contato ali para você trabalhar a alfabetização a partir delas, né? E são geralmente palavras que se relacionam com essa questão da libertação, de se empoderar, né, no sentido de conquistar seus objetivos, de se libertar dessa opressão, né? Então é uma proposta extremamente interessante e muito inovadora, porque a nossa educação ela era muito, o que Paulo Freire chama de educação bancária, né? Você pegava o conteúdo e você enfiava ali dentro da cabeça do menino. E a gente sabe que não é assim que deveria funcionar, né? A decoreba, ela não é positiva. O que a gente tem que fazer é entender, né? Então ele prezava por uma educação de qualidade e para todos, né? Para todos, independente se a pessoa está tendo esse acesso na escola pública ou privada, né? Paulo Freire sempre foi um grande defensor da escola pública, da qualidade da escola pública. Ela deve ser de qualidade, ela deve trazer questões, né, que dialoguem com o aluno. Então foi uma revolução, né? E dentro desse livro, eu trouxe uma frase dele que eu acho que ela dialoga muito com o que a gente estava conversando a aula passada, né? Que é essa frase que diz: quem inaugura o ódio não são os odiados, mas quem primeiro odiou, né? E eu queria conversar sobre essa frase com vocês. É uma frase interessantíssima, que eu acho que ela dialoga muito com várias coisas que a gente conversou, principalmente naqueles últimos minutos de aula, na aula passada, né? Quando a gente falou sobre alguns grupos oprimidos, quando a gente falou sobre violência, né? E atualmente você tem um discurso, né, muito forte sobre essa questão de quem está dividindo a sociedade são os povos oprimidos, né? Que eles agora querem direitos, eles se juntam em grupos, eles se organizam, e é eles que separam, né? É isso que a gente ouve. Mas isso é verdade, pessoal? Vocês acham que isso é verdade? O que vocês acham? Repete a Em pergunta. algumas partes, sim. Você acha que sim, Cris? Por Em quê? algumas partes. Eu falo assim, né, na divisão de classe, igual você está falando aí. Se os oprimidos, os revoltados, eles dividem a sociedade. Eu creio que sim. Mas olha só, olha que interessante quando a gente pega essa frase do Paulo Freire. Quem inaugura o ódio não são os odiados, mas quem primeiro odiou, né? Se existe... Então, quem oprimiu, né, isso que você quis dizer, que quem oprimiu, no caso aí, é que inaugurou o ódio, né? Exatamente. A nossa divisão, né, as divisões em classes, elas vêm por um ódio que não foi criado porque está nas classes baixas, né? As classes baixas, elas foram sujeitas a estar nessa posição por causa dessas classes que criaram esse ódio, né? Vocês não concordam? Então, mas será que precisa de continuar lá? Mas como é que a gente sai de uma situação de oprimido? Basta a gente querer? O que vocês acham? Sim.
Basta a gente Eu acho querer? que sim. Então, andando na rua, por exemplo, no caso de uma mulher, né? Uma mulher que performa feminilidade, que está ali sujeita à violência. Basta ela querer não sofrer um assédio, basta querer ela não querer sofrer um abuso, basta ela não querer uma ação violenta, que isso vai ser o suficiente para ela não sofrer? Não. Não, eu penso assim. Hum. Eu penso, se eu tô na rua, se alguém fala alguma coisa para me ofender, cabe a mim aceitar ou não. Eu simplesmente vou embora, desde que não ponha a mão em mim. Fala, faz o que quiser. Mas Vou aí embora. a gente tem que ficar ainda sujeito a ouvir esse tipo de coisa? Ou a gente devia Não, lutar? mas aí eu já acho que já é falta de educação, já é falta de escrúpulo, né? No caso aí, porque geralmente mulher não ouve isso de mulher, ouve de homem. Exatamente. Então eu acho que aí já é falta de escrúpulo dele, já é da índole dele. Não é porque ele foi oprimido, nem nada, que ele vai oprimir ou agredir a gente, não. Eu acho que é assim. Com certeza. Mas o que acontece é que essas pessoas... Professor, Pode falar. você ouviu, Oi? você ouviu aquele... Como é que é, Yara? Pode repetir para mim, por favor? A mudança dessa situação, pessoal, ela vem com muita resistência, né? Com muita luta. Porque a gente tem que ter nosso direito, né? De existir, de viver. Nós temos que ter nosso direito. E ele é assegurado com muita luta, né? Ele não é uma ação só individual. Não basta eu resistir apenas, né? Ela tem que ser uma ação do coletivo. Então, Paulo Freire, ao longo desse livro, ele vai falar muito sobre isso. Ele vai falar sobre como que a educação ela tem que ser libertadora para as pessoas que estão em posição de opressoras também. Para que elas entendam que o que elas estão fazendo, isso tira a liberdade de alguém, né? Então, quando ele fala que quem inaugura o ódio não são os odiados, mas quem primeiro odiou, ele está falando que, por exemplo, as questões de racismo, né? No momento em que você teve a subjugação dos povos negros, né, que você colocou eles em situação de escravidão, foi naquele momento que se criou uma relação desigual, né? Foi naquele momento que você criou essa separação. É eles que separaram a sociedade, né? Não é agora, no movimento em que pessoas negras estão requerendo sua liberdade, estão demandando sua liberdade, estão se mobilizando politicamente, que eles estão separando, de jeito nenhum, né? Se esse ódio não tivesse sido criado, né? Se esse ódio não tivesse sido inventado, com certeza não ia ter uma necessidade de se organizar para lutar contra ele. Vocês não acham, não? Sim. Então, por isso, esse é o sentido da frase, né? Esse é o sentido da frase. Quem cindiu, quem repartiu, quem dividiu a sociedade não foram essas pessoas que estão sendo oprimidas. Quem dividiu a sociedade foram essas pessoas que oprimiram, né? Foram as pessoas que foram lá e oprimiram, foram os opressores. É eles que dizem, que orientam o que é, né, o que é de bom tom, o que é de bom grado, o que é aceitável e o que não é, né? E aí tem um vídeo, pessoal, muito interessante. Eu não ia passar ele, mas eu acho que ele é muito interessante pra gente perceber algumas coisas. Eu acho que eu quero trazer ele pra vocês. Eu vou tentar achar ele aqui, porque ele fala muito disso, sabe? Sobre a questão do respeito. Eu vou achar ele, vou transmitir ele aqui para vocês. Eu quero que vocês assistam com bastante atenção, tá bom? Vocês me avisem se vocês estiverem ouvindo. Vocês estão ouvindo? Não. Não. Deixa eu aumentar aqui. Ainda não. Estão ouvindo? Não. Não. Tá baixinho? Não. Tá. Pera aí, deixa eu aumentar o som aqui.
E agora? Estão ouvindo? Então tá, eu vou voltar lá no início. Gabriel. Oi? Tá baixinho. Tá baixinho ainda? Tá. Porque aqui eu já botei no máximo o volume do meu computador. Tenta chegar um pouquinho mais perto, ou colocar um fone de ouvido, que às vezes dê pra ouvir melhor. Tá baixinho pra todo mundo, ou vocês estão conseguindo ouvir tranquilo? Como tá em inglês, a gente vai precisar só de ler, né? É, mas é interessante ouvir pra gente perceber a entonação, né? Vamos lá. We must see the human factor. Our foundation is human, not sex. My community dies every day, whether it's from HIV and AIDS or from transphobia or homophobia. I ask you, consider this. That is a human being. We're all human beings. It's about inclusivity, and I will never, ever ask any of you for respect. I will demand it. You will not tell me that you accept me. You will not tell me that you tolerate me. That is not your power. I take that from you. You will respect me for who I am. Thank you for this honor. O que vocês acharam, pessoal? Já tá falando de respeito, né? Exatamente. Ela tá falando de uma comunidade, né, da comunidade LGBT, que ela é uma mulher negra, né, transexual, e ela fala de uma ótica que o respeito, ele tem que se sobrepor a tudo, né? E que não é um direito nosso oprimir. Oprimir não é um direito, né? Não é suficiente você aceitar, você tolerar, você tem que respeitar. A gente está falando de outro ser humano, né? Ô, professor. Pode falar. Mas, se a gente parar para pensar bem, involuntariamente, eu acho que o que a gente mais faz na vida é oprimir, sabia? Nossa, Eliana, muito interessante, porque é exatamente isso. Exatamente porque isso. Porque nós mesmos, eu estou aqui pensando, nós que estamos aqui estudando agora, isso foi tirado de nós quando a gente era criança. Uhum. Involuntariamente pelos nossos pais, que não tinham condição de dar estudo para nós, de dar essa possibilidade para nós de estudar. Eu mesma não tive, eu tive que começar a trabalhar criança, se eu quisesse comer e beber. Então, assim, eu acho que é o que a gente mais faz na vida, involuntariamente, se a gente parar para pensar. Exatamente. Isso é muito interessante, sabe? Eu diria que essa opressão, né? Quando a gente pensa nessa opressão que ela é econômica, né? Eu diria que ela é muito maior do que uma ação ali dos seus pais terem que ter tirado da educação. Eu acho que é um sistema que não te permitiu estudar. É um sistema que é opressivo, sabe? Porque era isso a sobrevivência. Ninguém devia estar tendo que escolher entre educação e sobrevivência, gente. Você dormir, você comer, você ir à escola, você ter acesso à saúde, isso é um direito, não é não, pessoal? Sim. Isso é um direito. Seria. Seria, mas na prática a gente vê que não é, né? Não. Mas deveria ser um direito. Ninguém deveria ter. Ela falou lá, a gente não tinha que pedir, tinha que exigir. Exatamente. Ela colocou lá, né? Tinha que exigir. Eu acho que ela coloca muito bem colocado, né? Ela dá pra ver que ela está com raiva, né? Ela tá se impondo. Dá pra ver que ela tá ali mexida por alguma coisa. Ela tá ali conturbada com alguma coisa, sabe? Eu acho que assim, nós aqui nessa sala de aula, em diferentes graus, em diferentes formas, diferentes tamanhos, forças, né? Nós sofremos opressão. Seja ela por
seja ela econômica, racial, sexual, né? A gente sofre opressão de alguma forma, né? Mas isso não significa que nós não temos nossos preconceitos. O preconceito, ele passa, né, pessoal, de geração em geração, né? Então eu carrego preconceitos que eles são muito fortes, né? Vocês também têm seus preconceitos, né, que eles são muito fortes. E cabe a nós... Pode falar, William. O professor, eu mesmo posso falar de uma experiência dentro da minha casa, né? Então, assim, a minha família, nós somos cristãos, né? Católicos, né? Nós somos cristãos católicos. Então, o que acontece? Uma irmã minha, né? Uma irmã de criação, nós pegamos para poder criar bebezinho mesmo, né? Ela nasceu, e ela foi direto para minha casa, né? Porque ela, tadinha, era tão magrinha, né? Então ela ficou com nós, né? Então, assim, o passar do tempo, né? Ela já com, acho que uns 18, 19 anos, né? Ela começou a mostrar um lado mais masculinidade, né? Então, assim, então a minha família ali naquele irmã, mãe, né? Naquele caso assim, desconfiando, né? Desconfiando que isso, né? Igual acontece na família da gente, acontece em qualquer lugar. Então, assim, aí nós começamos a perceber, né? Então, assim, nós fizemos o quê? Né? A primeira coisa nós fizemos o quê? Foi entre nós sentarmos e conversarmos. O que é o principal? É o respeito. Sim. É a primeira coisa. Né? Nós temos que ter o respeito. Né? Não é querer pôr para fora de casa, não é querer maltratar, porque é ser humano. Nós temos que respeitar a vontade e as decisões delas, mesmo a gente sendo cristão ou não. Então, exatamente. Assim, a primeira coisa que nós fizemos foi acolher. Foi acolher, e hoje sim, né, ela é uma menina maravilhosa. Namora com outra menina, entendeu? E isso para nós não tem problema nenhum. Sim, né? exatamente. Então, assim, a gente tem que saber respeitar. E eu acho que é muito interessante, né? No discurso, ela chama Dominique Jackson, tá? Essa mulher que eu mostrei o vídeo para vocês. Ela é atriz, faz uma série muito boa, chama Pose, P-O-S-E. E quando ela fala que a gente não tem o poder de aceitar ninguém, né? Isso não é do nosso poder. Essas pessoas existem. Não cabe a nós, a gente não tem esse poder de aceitar. Elas existem. Cabe a nós o respeito, sabe? Cabe a nós o respeito. E se esse respeito não é dado de bom grado, né, com alegria, com vontade, isso será demandado. Né? Isso será cobrado em luta, em movimentação política, em organização. Né? E quando a gente fala sobre isso, isso vale para qualquer opressão, inclusive a econômica. Né? A desigualdade de acesso, isso aí, a desigualdade de acesso à educação, à saúde, né, ao básico necessário para se viver, isso aí deve ser demandado. Né? Por isso que eu falo com vocês desde o princípio, pessoal. É importantíssimo a gente ficar antenado com a política. A gente se mobilizar politicamente, porque é nesse território que a gente conquista direitos. É ali que a gente vai conquistar nossos direitos. Né? A nossa ação individual é muito importante, mas a mobilização política ela também é importante. É a legislação, é a lei que vai dar para a gente respaldo, né? Segurança, base para poder viver. Né? Por isso que eu digo que é tão importante que a gente cobre, que a gente fique atento, que a gente se informe. Né? E é justamente essa relação que ela fala, né, sobre a homofobia, a transfobia, que inaugura o ódio. Né? Não são os odiados que inauguraram. Não foram as pessoas LGBT que separaram a sociedade. Quem causou essa segregação, essa separação,
Não foram as pessoas LGBT. Foram, sim, os LGBT-fóbicos. Aqueles que odeiam a população LGBT, que reprimiu, que matou, que perseguiu. Eles, sim, inauguraram o ódio. Eles, sim, separaram a sociedade entre nós e eles, né? Ainda sobre a obra de Paulo Freire, a gente tem essa tirinha muito interessante aqui, ó, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada. A gente pode supor aqui, né, que é uma mãe e um filho, uma pessoa adulta e uma criança, né, uma mãe e filho talvez. E a pessoa fala, o conhecimento liberta. O menino responde, mas por que tem gente contra a educação? E ela responde, porque o conhecimento liberta. O que vocês acham dessa tirinha? Quais foram as impressões? O conhecimento liberta, né, pessoal? Igual o Paulo Freire propõe. É a gente conhecendo, a gente se informando, a gente, né, conquistando espaço, a gente sabendo o que a gente está lidando, né, o que a gente está conversando. Quando a gente entende o nosso sistema, a gente se torna perigoso para ele, né? É através dessa compreensão, né, de quem nós somos, de qual o nosso papel, que a gente se torna perigoso, né? A gente pode fazer um barulho nesse sistema. Quando a gente entende os problemas dele, a gente se torna um perigo para ele, né? E é isso, essa nossa intenção aqui o tempo todo, pessoal, é dar poder a vocês, para que vocês sejam capazes de transformar esse sistema, né? Não tem essa de, tô muito velho para transformar. Não tá. Ninguém tá. O momento de transformação é agora, né? E cabe a cada um de nós se mobilizar, né, para fazer um barulho, para fazer uma transformação, para exigir o respeito, né, que é um direito nosso e que é negado a nós, né? Então é isso que a tirinha aborda, e ela sumariza bem o que aconteceu com a obra de Paulo Freire lá na época que ela foi escrita, no meio de uma ditadura militar. Tem uma coisa mais opressiva, pessoal, do que isso? Vocês conseguem imaginar o que é viver numa ditadura militar? Nossa, deve ser Nossa Senhora. Nossa, nem fala. Não tem nem palavras para descrever, né? O tanto de gente morta. Eles encontram vala comum, né? Vala, aquelas covas comuns, cheias de corpo até hoje, de gente que era perseguida, né? Paulo Freire ficou em exílio muito tempo. Paulo Freire, um outro geógrafo que a gente viu aqui no início, das aulas, quando a gente estava conversando sobre o que é espaço, Milton Santos foi para exílio, né? Os dois foram mandados para fora do país, tiveram que ficar lá em segurança, pois corriam risco de vida aqui no Brasil, porque as teorias deles eram libertadoras, né? Eram críticas. E você ter um movimento contrário a esses caras era muito perigoso, né? Eu acho muito interessante, pessoal, fazer a seguinte discussão. A ditadura militar, vocês acham que ela acabou definitivamente para todo mundo? O que vocês acham? Eu acho que não. Não. Se você vai numa favela, você ainda tem, né, a ditadura militar. Mas, o professor... Pode falar. Só, assim, não cortando o senhor, mas aqui... mas eu conheci gente, né, pessoas mais velhas, né, igual você está falando, na época da ditadura, elas indo trabalhar de madrugada, elas estavam sendo revistadas, né? Eles abriam as marmitas, jogavam as marmitas no chão, né? Virava a marmita toda, até com a mão, para ver se achava alguma coisa, né? Fazia as pessoas tirar a roupa para poder revistar. Sim. O negócio era pesado. Minha mãe e meu pai, eles perderam muitos amigos, sabe? Que se levantavam contra esse sistema. E eu fico muito, muito magoado, muito revoltado, quando eu vejo que existem pessoas que estão dispostas a celebrar isso, sabe? Celebrar uma parte tão
tenebrosa da nossa história, né? Uma parte que eu não tenho que comemorar. Não tenho que comemorar numa ditadura militar. Né? Não teve que comemorar na nossa ditadura. E eu fico pensando assim, se ainda existe, né? Ainda existe tanta violência, ainda existe tanta ação errada, né, do nosso Estado, e isso é assustador, né? Essa ditadura, ela segue firme e forte, agindo contra muitas pessoas, né? Ô, professor, Pode falar. assim, meu modo de pensar, né? Na ditadura, eu acho que ela trouxe muita, como que eu posso falar? Muita máfia escondida, Uhum. né? As milícias, né? Isso, milícia, tortura, Uhum. né? Eu acho que o Paulo tá aí no grupo, eu acho que o Paulo vai lembrar, não sei se você vai lembrar, mas tinha um grupo aqui em Belo Horizonte que era o Torniquete, chamava Torniquete. Eu lembro. Você lembra, né, Paulo? O Torniquete era só polícia, professor. Uhum. Né? Então, assim, era coisa... Nossa Senhora, misericórdia. E que tipo de ações eles faziam? Nossa, professor, era tortura, morte, arrancar a cabeça, torturar, pendurar. Sabe aqui a PUC do bairro São Gabriel? Uhum. Então, eu moro aqui próximo. Aqui tem um lugar que chama Campo 20, eu tinha antigamente 24 campos, onde que era a estação do São Gabriel. Ou mais, 24 campos ou mais. Era 24. Então, naquela época ali, pegava as pessoas, né? Pegava a pessoa, amarrava na trave. Uhum. De manhã as pessoas chegavam no campo lá, a pessoa estava só com a cabeça para baixo, já tinha escorrido o sangue todo. Então, assim, o trem era, né? O trem era violento. Né? Se eu for falar tudo aqui, o pessoal vai até assustar aí. Mas é justamente isso, né? Então, assim, aí quando eles foram... as pessoas estudavam no colégio, que só tinha um colégio no meu bairro, à noite que funcionava, né? Então, o que acontecia? As pessoas só saíam da aula, antigamente acabava 10 horas, as pessoas saíam 9h30, porque depois de 10 horas da noite não podia estar na rua, que senão eles pegavam. Eu Você fico, tá entendendo? eu fico lembrando, eu ouço, né, esses casos sobre a ação da polícia, né, das milícias, dos militares, e eu lembro muito da chacina do Jacarezinho. Vocês ficaram sabendo? Sim, A gente tá falando aqui de uma ação policial que matou 26 pessoas. Todas são traficantes mesmo? Será? E mesmo se fossem, a gente tem poder de tirar a vida de alguém assim? Não tinha jeitos melhores de você combater isso? O que vocês acham? Eu também concordo, professor. Porque foi assim... Ou se outra pessoa quiser falar também, tá, gente? Vocês desculpem, mas eu só tô compartilhando aqui porque é coisa também que mexeu comigo, né? Eu vou ser muito sincero. Porque que a polícia falar que bala atravessou o trem, né? E pegou no outro policial. Que eles estavam lá dentro fazendo a ação, não. Foi só depois que mataram o policial civil que eles entraram lá dentro e matou todo mundo. Né? Sim. E é interessante que a gente pense, a gente coloque nome nos bois, né, gente? O que aconteceu em Jacarezinho foi uma chacina, né? Foi uma matança indiscriminada. E isso é a cara da ditadura militar, né? Vocês já ouviram falar na Operação Tarântula? Quem aqui já ouviu falar? A Operação Tarântula, ela aconteceu durante a ditadura militar. E era uma operação que invadia, né, casas, espaços de show, boates LGBT e cometia chacinas. Sabe? Cometia chacinas horrorosas contra a população LGBT, né? Tanto que, eu não sei se vocês já ouviram uma expressão que fala que as travestis elas andam com uma navalha embaixo da língua. Vocês já ouviram isso? Já. Eu estava vendo uma historiadora falando sobre isso. Essa história acontecia porque as travestis colocavam a navalha embaixo da língua
E durante essas operações policiais que eram super violentas, como eles tinham muito medo do sangue LGBT por causa do HIV, elas se cortavam e jogavam sangue nos policiais. Sabe? Para tentar fugir dessas operações que eram violentíssimas, né? Então, assim, essas chacinas, elas continuam agora, né, talvez não com a mesma intensidade, talvez não por parte do Estado, né, do governo, contra as populações LGBT, mas elas continuam acontecendo contra o povo negro, elas continuam acontecendo contra o povo pobre, né? As chacinas continuam, esses absurdos continuam, né? Marielle Franco, pessoal, a mulher lésbica, a mulher favelada, foi assassinada a sangue frio, né? Porque ela tinha, provavelmente, né, é o que se acredita agora nas investigações, que ela tinha tocado em alguma veia de miliciano ali que eles não gostaram, né? E aí vocês veem tamanho, né? Tamanho dessa mulher, o incômodo que essa mulher gerou, né? O incômodo que ela gerou para ser assassinada assim de forma horrível, né? Ela foi tipo uma queima de arquivo. Exatamente. E vai saber Ela que sabia demais. e vai saber quem foi o mandante, né? Que a gente não sabe até hoje quem foi o mandante. O mandante pode estar muito bem lá no Palácio da Alvorada, né? A gente não está sabendo. Mas aí, pessoal, passando para frente, eu queria trazer 3 palavrinhas que são chave, né? Antes, a gente, inclusive, já estamos sem tempo. Vamos tentar fazer essa discussão em 3 minutos. Que é pensar sobre violência, liberdade e opressão, né? O que é violência? Né? A violência, igual a gente conversou na aula passada, ela vem de várias formas diferentes, né? Ela vem em uma multiplicidade de formas, de jeitos de se violentar. Ela pode ser física, ela pode ser psicológica, né? Existem pequenas violências que a gente quase não percebe, mas que magoam demais, né? Você tem várias formas de excluir. A palavra, Moral, né? A força física, né? Você tem várias formas de violentar. E a liberdade, pessoal, eu tenho várias questões com esse termo liberdade. Eu acho que a gente pega esse termo e usa ele de um jeito meio errôneo, assim, sabe? Eu acho que liberdade é você poder viver bem, né? Você ter o direito a existir. Eu acho que liberdade é isso, sabe? Não é esse sentido que a gente vê ali os Estados Unidos falando, sabe? Não é a mesma coisa. Eu acho que liberdade é você poder existir. E eu acho que Paulo Freire pega muito nessa veia, né? O seu direito a existir, a viver, né? E por fim, a opressão, que a gente discutiu tanto na última aula, né? Todos aqui exercem alguma opressão, com certeza. E todos aqui são oprimidos de alguma forma, né? Seja economicamente, seja sexualmente, seja por causa da raça, seja por causa da identidade de gênero, seja por causa da sexualidade. Então tem vários mecanismos aí da opressão e todos nós estamos sujeitos. Da mesma forma que todos estamos sujeitos a serem opressores. Para fechar a noite, pessoal, eu não acredito, sobrou só 15 minutos. Eu vou passar esse filme e eu quero ouvir depois. Ele é um filme muito curto, 10 minutinhos. E eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre ele, né? Ele chama Carne, é um documentário, né? Então todos os relatos que vocês vão ouvir nesse filme, eles são reais. É um documentário muitíssimo premiado, né? E que ele leva a gente para um mergulho por vivências femininas, né? Então, várias questões das mulheres, principalmente, mas que talvez um homem possa se relacionar ali em algum momento, mas principalmente vivências femininas e algumas delas extremamente opressivas, né? Que a gente vê que são violências. Ele é muitíssimo premiado, muito interessante, muito bonito também, mas eu quero que vocês reparem mais no conteúdo, tá bom? Eu quero que vocês pensem, anotem e depois vocês debatam comigo.
Quais foram as situações opressivas que vocês perceberam nesse curta? Onde vocês conseguiram reparar a opressão ali dentro? Vocês conseguiram se reconhecer em algum relato? É isso que eu quero ouvir de vocês, tá bom? Eu vou dar o play aqui e vocês me digam se vocês estão conseguindo escutar. Vocês estão escutando, pessoal? Eu vou pedir para quem está com o microfone ligado desligar para a gente poder ouvir melhor, tá bom? Toda mulher não vive o corpo que ela tem. E eu sempre fui uma criança gorda. Mas meu peso nunca foi uma questão na escola. Teve um bimestre que a gente teve aula de atletismo focado em corrida. Quem era magro e com pernas compridas era muito rápido. Eu lembro que tinha um Sidão que era muito rápido. Mas aí a gente foi fazer corrida de resistência. E eu sei que deu uma volta na pista, deu 2 voltas na pista, deu 3 voltas. A quarta volta eu ainda estava ótima. E os meus amigos assim, morrendo. E aí meu professor virou pra mim e fez assim, a gente não pode ser bom em tudo. O Sidão corre muito rápido. Mas a Raquel corre muito tempo. Sem essa experiência da escola, eu acho que eu tinha quebrado. De verdade, assim. Porque, por outro lado, eu tinha dentro da minha casa minha mãe falando que eu era o atestado de fracasso dela enquanto nutricionista. Dentro da minha casa, eu aprendi que meu peso era um problema. Então, a nossa alimentação em casa sempre foi muito regrada. Minha mãe fazia coisas do tipo trancar armários para eu não ter acesso à comida de dentro de casa, somente a comida que ela achasse que eu deveria comer. Ela falava na frente das pessoas, eu queria tanto minha filha para comprar roupa, mas eu não tenho. Mas ela queria uma bonequinha para enfeitar. Eu nunca fui uma bonequinha, nem no tamanho e nem na personalidade. Eu percebo que as pessoas elas enxergam o corpo gordo como um corpo transitório. Para minha mãe, eu não era gorda, eu estava gorda. Caramba, por que veio tão cedo? Não estava preparada. Foi um dia depois de eu completar 12 anos. Então eu pensava, vou continuar baixinha, vou continuar magrinha, vou continuar... Eu pensava, caramba, o que adianta eu amadurecer como mulher, sendo que eu sei que eu tô menstruando, mas quem tá me olhando de fora não vai saber que eu já sou mulher também, porque eu continuo com esse corpo de menina. Tinha uma menina chamada Bianca. Na rodinha ela era a mais alta, que tinha um corpo mais desenvolvido até então. E teve um dado momento que ela chegou lá, gente, então eu virei mocinha. Todo mundo, que legal, né, não sei o quê. Que bom, né, quem mais tá faltando aqui? Então, essa coisa meio gangue mesmo. Quando eu menstruei, eu levei um tempinho até comentar com a minha mãe. Ela chorou bastante, ela se emocionou. Me deu parabéns, enfim. Não entendi nada. Guardei a calcinha que estava manchada com sangue e pedi pra ela, com a gentileza, tipo, mãe, por favor. Né? Depois, olhando o celular dela, realmente tinha fotos lá, como eu tinha pedido pra ela não tirar. Ela sempre gostava de registrar o momento de alguma forma. Mas tudo bem também, porque além de ter apagado as fotos, eu pensei, talvez seja um processo que pra ela seja mais difícil de aceitar do que pra mim. Mas com a adolescência mesmo, quando começaram a surgir os seios, eu comecei a ficar um pouco contente de tem coisa aparecendo aqui, que legal, não sabia como é que ia ser meu corpo. Depois de uns 3 anos, mais ou menos, o meu professor de História da Arte estava explicando sobre as bonequinhas pré-históricas chamadas Vênus, né? O homem até então observava que a mulher era um animal que sangrava e não morria. E que, portanto, ela tinha algum tipo de mistério, algo de místico, algo de sobrenatural que regia o corpo. Aí deu um clique sobre menstruação, que na época eu falei, gente, realmente a gente sangra e não morre. Sei, achei muito bonito, me senti pertencente, me senti acolhida naquele momento, enfim. Foi mais ou menos esse processo até chegar onde a gente tá hoje. Tá lindo.
O meu corpo é sempre uma questão. Porque é isso, ter perna grossa, bunda grande e ser negra, me parece que automaticamente já é um corpo sensual. Eu não sou uma mulher negra retinta. Isso faz com que eu caia no gosto como a morena cor do pecado. O nome disso tem teoria, né? É a hipersexualização da mulher negra. Tanto que perguntam, quando eu não sou funkeira, perguntam se eu sou de escola de samba. É o lugar da mulher negra que nunca aparece numa novela, num lugar de destaque, mas aparece no carnaval em destaque, sem roupa e sem abrir a boca, rebolando para todo mundo ver. E depois some de novo. Acho que foi uma das falas mais fortes que eu já ouvi. Assim. Eu preciso te falar, a tua imagem pode ser assustadora para a classe média brasileira. Não só porque eu sou artista, mas porque eu sou uma travesti negra. Porque eu sou uma mulher trans negra. Na pirâmide de tolerância, eu sou a última. Então, eu tenho que ter uma disciplina para tudo que eu faço, para tudo que eu sou, muito maior. Porque a vida de uma mulher trans é isso, está por um fio. A qualquer momento, por exemplo, uma vez eu tava no samba, aí ele olhou pra mim, eu olhei pra ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Eu achava que aquilo era uma paquera, ele levantou a blusa e mostrou uma arma. A minha presença é uma presença que gera uma série de energias e eu tenho que aprender a lidar com isso, principalmente entendendo que essas energias não necessariamente são minhas. Como que as pessoas não sabem sobre climatério? TPM todo mundo sabe. TPM, uau, TPM. E menopausa todo mundo sabe, acabou. E você não menopausa uma vez, o hormônio não some da sua vida, assim, mas ele vai caindo, aí ele cai no cantinho, e que dá uma mudança na vida, só que aí você tem que se adaptar. A musculatura quer entrar num relaxamento diferente, muda o ritmo. E o corpo também pede outro tipo de movimento, de energia. Né? A gente dá uma engordada, você não tem aquele corpo jovem mais, foi embora. Então eu vivo em fuga do sistema de saúde tradicional, sendo mulher, lésbica, sem filhos, porque eles acham que a gente não precisa de útero. Pesquisas muito boas, uns médicos aí. Eu falei, mas ele tem útero? Ou não? Eu falei, por que ele não tira o saco dele? Eu falei, qualquer coisa, assim, o homem arregalou o olho. Eu falei, não, eu quero ficar com meu útero. Mesmo sendo lésbica, sem filhos, posso ficar com meu útero? Muito pelo contrário do que falam. Agora você não tem mais filho, agora você não pode produzir. Mas acho que a gente pode entender, nossa, menopausou, que maravilha. É realmente a nova primavera da vida. Dá aquela movida, né, fica passada no climatério. Depois, menina, fica tudo ótimo. Eu não vejo a hora. O corpo me levou a fazer performance. O corpo me levou a ser atriz. Mas não é fácil ser um corpo. Primeiro, em criança, eu pensei que tinha sido um mau negócio eu ter nascido mulher. Porque aquele corpo exatamente limitava as liberdades. Muito complicado, eu acho, para a mulher, né? Ela já cresce com os abusos, acaba sendo meio insuportável também, não é? Um dos motivos de eu ter parado foi isso. O corpo ele já não se expunha tanto como no trabalho de atriz desse período. Pior é que eu tenho pavor da velhice. Se eu assumo o personagem, eu também terei pavor da velhice. Pavor da velhice! Meu trabalho foi consagrado por uma felicidade. Então foi uma consagração que só se pode receber assim, quando você já está velho. Quando o corpo já não é mais o corpo da menina. A velhice que eu
que eu atravesso não é assim, entendeu? Não me faz ter horror dela. E os homens, eles acham isso também. Quando a mulher ela entra nessa fase da menopausa, ela deixou de ser mulher. É uma deformação profunda. Mas eu acho que exatamente existe essa designação assim, da carne, do corpo, como sendo o mesmo. Né? Matando o ser que está ali dentro. É como eu ser eterno e infinito, e o corpo ser algo que prende, né, a uma materialidade, né, a um tempo que você não pode fugir sem sofrimento. Depois dessa luta contra ele, né, eu me sinto bem dentro dele hoje, né, com 79 anos. Continua um corpo que eu tenho necessidade de transformar de outras maneiras, né? E eu dentro disso procuro ser dona do corpo ainda. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Comentários? O tempo todo tem opressão, né? Sim. Com certeza. Eu estou falando do corpo, né? Como o corpo está exposto ao todo tempo, né? E como que esse corpo é violentado também de muitas formas, né? Vocês conseguiram reparar isso? A intrínseca do corpo da mulher alta, da mulher magra, se a mulher é mais a perna mais grossa. Pois é, tem a questão da mulher travesti, né? Da mulher trans, como que o corpo dela é invadido, invalidado. Tem a questão da mulher velha, né? Como ela é tratada como menos mulher, né? São vários exemplos muito claros que a gente tem ali dentro de opressão, né? Eles ficam na nossa cara ali. Aqui aparece só no carnaval. Aqui aparece só no carnaval, né? O corpo negro, como que ele só é valorizado ali durante o carnaval, né? Sem falar nada, sem abrir a boca para nada. Sem se posicionar, sem se comunicar, sem se mostrar, né? Mostrando só o corpo. Então ali a gente tem vários exemplos, né, pessoal? A gente tem a transfobia, a gente tem o racismo, a gente tem a misoginia, né? Que é o ódio pelas mulheres, né? Repúdio pelo corpo feminino, pelo gênero feminino, né? A gente tem o preconceito com a idade, né? A rejeição. Rejeição da própria mãe, né? Na filha de gorda, né? Imagina, dentro de casa, imagina fora, né? Mas dentro de casa a gente passa demais, né, gente? A gente passa demais situações opressivas, situações que silenciam a gente, que excluem a gente, né? É o primeiro contato que a gente tem com a exclusão é dentro da nossa casa, né? Que a gente tem com o preconceito, que a gente tem com a segregação, com a opressão, é dentro de casa, né? A gente aprende, né? A gente é oprimido, é ali dentro que a gente aprende a estar na posição de opressor também, né? É ali dentro que a gente vai aprender que o corpo gordo, ele vale menos. É ali dentro que a gente vai aprender que o corpo negro, que o corpo trans, ele só é pro carnaval. É ali dentro que a gente vai aprender que o corpo velho se torna menos mulher, se torna menos homem, né? É ali dentro da nossa casa que a gente vai absorvendo todas essas coisas ruins no primeiro momento. E aí na hora que a gente sai, a gente recebe mais informação ruim ainda, né? Mais chorrada, hein? E aí a gente vai alternando, né, pessoal? A gente oprime, a gente é oprimido, a gente está sempre nessa alternância, assim. Ou oprimindo, ou sendo oprimido, né? Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, do documentário. É um documentário meio animação, né? Mas todas as coisas que vocês ouviram ali aconteceram, né? São relatos. Eu gostei muito de estar com vocês essa noite, né? A aula que vem a gente continua nosso projeto. Muito obrigado, pessoal. Boa noite para todos e todas. Obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite. Boa
Boa noite a todos.